Estamos aqui de volta com o The Dealers, mais um episódio recebendo os concessionários do Brasil inteiro, amigos queridos que estão aqui. Hoje eu tenho a participação muito especial de um senhor, posso falar assim, porque ele consegue ser mais velho que eu, e eu sou velho, que tem 75 anos, é graduado em administração de empresas pela GV, que nem eu, muito bom, sócio fundador da Marajó desde 1973, o Grupo Marajó é de Londrina, e se tornou representante da Fiat Automóveis. Ele fundou o primeiro consórcio da marca Fiat do mundo. O primeiro carro Fiat a ser vendido por um consórcio no mundo foi pelo Grupo Marajó. E, além de tudo isso, ele foi presidente da Abracaf, que é a entidade de classe que representa os concessionários Fiat, e da Fenabrave. É isso mesmo, senhor Flávio Meneghetti? Bem-vindo. É tudo isso? Mesmo. Quase não, aqui estava tão comprido que daqui a pouco eu não parava mais de falar. Não. São 50 anos de atividade nessa área, né? É muita coisa. Não sei, agora em junho o Grupo Marajó completou 50 anos. Então, é uma época em que a gente ficou muito contente de ter chegado onde chegamos, né? Desenvolvendo uma sucessão que é um orgulho, que me dá segurança, né? Para que aquilo tudo que plantamos continue dando frutos para frente, né? Mas eu acho que mesmo com 75 anos eu tenho bastante chão para trabalhar. Lenha para queimar. Muito. Vai ser difícil o velhinho se aposentar. Então, aí eu vou falar sobre isso também. Mas eu quero falar sobre um outro tema agora, que é o seguinte. Você veio de Londrina hoje, não foi? Parando em Bauru. Você veio de avião de Londrina para Bauru, seu próprio avião, mas você pilotando. E de Bauru para Jundiaí, você pilotando. Como é essa história assim, de você ir para todo lugar, você pilotando seu avião? Eu sei que você faz isso já há bastante tempo, mas é uma coisa diferente, né? Porque até ter um avião, alguns executivos, alguns empresários têm. Mas pilotar o próprio avião, isso é uma coisa mais gostosa, né? Olha, isso é uma cachaça, na realidade, né? Eu, quando tinha 12, 13 anos, eu já tinha uma noção de inglês bastante razoável. Escrevia para Beech, para Piper, para Cessna. Você já sempre foi apaixonado. Pedindo informações. Às vezes me mandavam aqueles catálogos, eles achavam que eu era um comprador. E que acabei cedo. Então, meu primeiro avião, isso acho que eu tenho, acho que é o 15º. 15º avião? É, o primeiro que eu comprei uma semana de casar, um avião 1946. Antes de casar? Antes de casar. Era um Paulistinha? O que era? Não, era um Air Coupe, quase ninguém sabe. Entra no Google, Air Coupe. Era um avião que foi feito para pilotos sem perna. Pilotos pós-guerra que não tinham perna. Então, ele só tinha um freio nas duas rodas e o comando era conjugado. Então, era uma coisa assim, bastante, para pousar com o vento travesso, complicado. Foi meu primeiro. E daí para frente. Então, voar para mim é um prazer enorme. E quando você voa a serviço, fica melhor ainda, né? Aí você não precisa encontrar justificativa para voar, né? Então, o avião, para mim, foi, ao longo desses anos, ele foi muito importante para o desenvolvimento do meu grupo. Porque muitas coisas que fizemos por causa do avião, porque eu voava. Por exemplo, o consórcio União, que quando eu me separei associado dos meus sócios, ele era o nono maior do país, eu abri o consórcio em cima de avião. Fazendas do Mato Grosso que compramos lá atrás, foi porque eu voava. Então, o avião, ele é um instrumento de trabalho, ele não é só um instrumento de prazer para mim, mas ele foi muito importante ao longo da nossa vida empresarial. Sim. Como uma ferramenta que nos ajudou a desenvolver novos negócios. Você fez me lembrar a história do McDonald's com o Ray Kroc, que o McDonald's é um empreendimento imobiliário absurdo, né? Que ele saía voando nas cidades para escolher o melhor ponto que ele ia comprar e passar para alguém a franquia do McDonald's, né? Então ele voava nas cidades escolhendo, e ele descobriu esse caminho, porque ele não tinha nada ligado à aviação naquele momento. Mas ele descobriu assim que era muito mais fácil ele chegar na cidade, voar para olhar os bairros, os pontos, etc., de ver de cima. Então eu vou te contar uma que eu vi ontem, que fazia muitos anos que eu não via. Tem um circo em Londrina que se instalou. Aí eu escutei um alto-falante falando do circo, falei, mas onde é que tá? O circo tem um avião e ele sobrevoa a cidade
mais ou menos baixo. Para escolher o lugar. Não, fazer Propaganda. para anunciar o circo. Olha só. O alto-falante do avião, um avião monomotor pequeno, ele sobrevoando Londrina, divulgando que o circo está aberto a partir de tal lugar, tal data. Aviação. É uma ferramenta legal, né? É muito interessante isso, muito bacana, muito bacana. Eu tenho acompanhado também teu Instagram, você sabe disso. E eu vejo que você fica viajando para todo canto e tal. Você não trabalha mais? Trabalho. Aliás, Isso aqui é uma praga, esse né? aqui é uma praga, né? Aliás, eu estou viajando, eu vou domingo para Chicago, dar Oshkosh, Tá vendo? no maior evento de aviação do mundo, que é o Flying Convention em Oshkosh. Preciso comprar um outro que esse aqui derrubei no chão e quebrou. Né? Mas na idade, eu sempre viajei, sempre. E agora, aos 75, eu estou chegando no last quarter of my life, certamente. Né? Eu costumo dizer que a gente tem mais passado do que futuro, né? Então eu tenho que aproveitar. Então eu fiz, além das viagens que eu não faço, eu escalei viagens que exigem ainda energia. Que apesar dos 75, eu tenho um tanque aqui que é difícil me acompanhar. Quem viaja comigo reclama. Reclama. Né? Então, que legal. Eu ainda tenho um programa de viagem que eu quero cobrir. Aqueles lugares do mundo são mais difíceis, mais longos, mais complicados. Subida, escalada da montanha tal. Nós estivemos agora no Japão há 2 meses atrás e fizemos, eu nem sabia, lá tem um tipo de Compostela no Japão. Ah, é? Você sabe que eu fiz o caminho, uma peregrinação. Né? Você fez a Compostela no Japão? Não, lá no Japão são 380 quilômetros, de Kyoto até uma cidade cujo nome eu não consigo pronunciar aqui. Eu fiz os últimos 2 quilômetros, subi uma montanha. Bravo. 900 metros e sobe em 900 metros de altura em 2 quilômetros. Então, e eu e minha esposa fizemos 2 vezes com um pauzinho lá. Demos conta. Né? Você sabe que eu sou adepto a fazer esses caminhos, né? Eu já fiz o caminho da luz, o da fé. O da fé ele sobe no pico da luz, ele sobe no pico da bandeira no final. Então, é o segundo maior pico do Brasil, o terceiro maior pico do Brasil. Da Venezuela? Não, da bandeira não. Bandeira é fronteira com Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Okay. Fica nos três. Ali. É isso. Mas eu fiz o caminho de Santiago também, né? Você fez completo? Fiz completo. 900 quilômetros. Perdi 5 unhas no caminho. Quiseram cortar o meu dedão. Nossa. Eu fiquei preocupado se eu não ia usar mais sandália havaiana na vida. Era inverno? Era maio, então era começo do verão até. Eu terminei ele comecinho de junho, por aí. Comecei em maio, terminei comecinho de junho. Isso é um feito. Não é. E eu fiz aqui no Brasil também, os do Brasil, principalmente o Caminho da Fé no Brasil, ele exige mais. O da Fé onde é? Ele sai de Águas da Prata e vai até Aparecida. Tá. E ele exige mais que o Caminho de Santiago. Apesar de ser mais curto. Né? Serra da Mantiqueira, judia. Mas judia muito. Eu peguei uma vez que eu saí de Paraisópolis, aí, em Minas Gerais, com lama até o joelho. Eu conseguia fazer 1,5 km por hora, porque parece que é pior que andar na neve fofa. Então você afundando os pés na lama e tal. Eu fiz 40 quilômetros em acho que 15 horas, alguma coisa assim. É quebrado de um jeito absurdo. Então, o Caminho da Fé exigiu muito mais para mim do que o Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago, fora esse problema das unhas, e o meu problema das unhas foi o seguinte: eu comprei uma bota maior, que eu já estava acostumado a fazer, só que meu pé inchou demais. E o pé ficava batendo na ponta da bota, e aí foi machucando. Eu terminei com uma papete israelense que chama Teva, que é especial para isso. Aí eu comprei essa papete no caminho, troquei, mandei minhas botas embora. Faz uns 10 anos, 12 anos, faz tempo. Agora você me animou, porque dizer esse caminho lá no Japão, de montanha, me dá vontade de fazer. 380 quilômetros. Então, por que não? Faz só os últimos 2 que você vai gostar. No meio de um bosque com aquelas árvores monstruosas, aqueles pinos japoneses de 800 anos. Então, não é lindo, maravilhoso. Eu tenho porque, um dos lugares, eu já fui para a China umas 3 vezes, né? Mas sempre fui a trabalho, 3, 4 vezes. Mas no Japão nunca fui, tô louco para ir. Eu marquei de ir no Japão em abril, por causa das cerejeiras. Eu fui agora, da Sakurai, eu fui nessa época. Nessa época, mas de 2020. Aí, pandemia, fechado o Japão. Então, aí eu não consegui. Aí tá tudo certo para ir e tal, não sei o que, ferrou. Vale a pena, no Japão, vale a pena você ficar lá uns 20 dias. Maravilha. Voltando um pouco para a concessionária,
você tem bastante lenha para queimar ainda e tudo mais, mas você já fez a sucessão, né? Você tem 3 filhos e os 3 trabalham na operação. Eu ouvi uma historinha, e já repeti ela em outro podcast, mas vou repetir aqui outra vez, que ter herdeiro todo mundo tem. Ter sucessor, nem todos têm, e nem sempre o filho quer seguir naquela direção. Conta um pouquinho da tua história, como é que foi isso? Porque se os 3 toparam, já é uma grande vitória, né? É interessante. Como no Brasil, a economia é um serrote. Quantas noites que você dormia falando, acho que a semana que vem eu quebro, né? Porque isso era assim, a nossa economia, as loucuras todas, né? Épocas que meus filhos, o Eduardo, que hoje é um dos meus sucessores, o Eduardo fala, eu não quero fazer o que você faz, olha o estresse que você vive, né? Até que quando fizemos uma separação da sociedade com alguns sócios e decidimos ficar com a concessionária, eu falei para meus filhos, olha, eu tenho 55 anos naquela época, então vamos tocar 5 anos. Se vocês julgarem que é isso que vocês querem, nós seguimos, senão eu vendo. E aí eu peguei o indivíduo. Que idade eles tinham, mais ou menos? Mais ou menos. 55, 20 anos atrás, eles tinham menos de 20 anos. 18, 19, 20 anos. Quase crianças, pós-adolescentes. Já estava estagiando na Marajó, começando. Na época eu peguei o meu endividamento, X, fiz um seguro em dólar do valor, falei que se eu vou morrer aqui agora, tá pago. Eles não vão ter problema. E fiz isso, né? Falei, eu estou junto com vocês, se vocês acharem que é isso, continuamos. E aí, os 3 entraram de estagiário, de entregador de peça, de avaliador de carro no pátio, o Felipe no sol com aquelas pranchetas avaliando o carro, o Eduardo levantando peças, as oficinas aplicadoras de peças para vender peças, a Flávia no consórcio, trabalhando em programas. Então, eles não começaram lá embaixo, né? Mas todos queriam. Passou esse estagiar, vamos estagiar para ver se gosta. Ok, é isso? Ok, então seguimos em frente. Entendi. E aí seguiram em frente e eles foram assumindo mais responsabilidades, né? Então, eu sempre digo que eu tenho um ativo que não está no balanço das nossas empresas, que é exatamente os filhos que a Cristina e eu criamos. Exatamente, né? Bacana. Então, hoje eles são bons executivos, né? Eles literalmente tocam a empresa. Você me perguntou agora há pouco atrás, né, quando eu fui para a Fenabrave, né? Porque isso é uma decisão sempre difícil. Então, quando você vai na Fenabrave, faz tempo. Quanto tempo faz que você foi presidente da Fenabrave? 2012. 2012, por aí. Eu morava nos Estados Unidos ainda. 10 anos. 10 anos. Então, é que você se afasta dos seus negócios, né? Então, isso é uma época que você toma uma decisão. Num cargo não remunerado, né? Você não ganha dinheiro com isso. Que você tem que ficar fora de casa. Morava praticamente com uma mala aí no hotel em São Paulo. Ia toda semana e voltava. Então, você tem que ter uma retaguarda para poder fazer isso. E eu, quando surgiu, nunca pensei na minha vida em seminário. Foi assim, sabe, acidente, pelos meus netos. Nunca sonhei, nunca fiz nada. E, de repente, uma circunstância, cai no meu colo. Né? E eu não sou, quando o cavalo passa arriado, eu subo. Eu subo. Isso em negócio. Às vezes, os caras me segurar, porque é muito cavalo passando. Né? Então, consultei eles, ok, olha, a situação é essa, vocês estão tranquilos para eu ir. E foi ótimo, porque no passado muita gente achava que eu era centralizador, o Flávio nunca vai largar o osso, que é uma coisa muito comum, né? Eu não tinha por que largar o osso, porque não tinha gente embaixo de mim. Eu era o tipo do meio faz tudo, né? E graças a Deus, meus filhos, cada um na sua área, a Flávia, administrativa e financeira, o Eduardo no comercial, o Felipe também no comercial, marketing, veículos usados, eles estão tranquilamente. Tanto que o Eduardo hoje já é o presidente da Abragip. Né? Exato. Então, o Felipe dando as pinceladas dele também na Peugeot Citroën, está sempre nas reuniões. Né? Enfim, parece que também meio no sangue dos Meneghetti essa cachaça. Para trabalhar em entidade de classe. Né? Enfim, então, isso aí foi realmente muito gostoso de ver que aconteceu naturalmente. Naturalmente. E não houve mão minha para que eles fossem lá. Né? Eles foram analisados pelos nossos pares, etc. E foram convidados. Até falaram, escuta, você abre mão deles? E no início até eu hesitei. Falei, mas ele está focado.
vou tirar ele daqui. Mas eu também não tinha direito de impedir que ele seguisse uma experiência que é muito rica, essa experiência, né? Você conviver numa associação, primeiro que você convive com pessoas... Eu costumo dizer que o concessionário, ele é um empresário diferenciado, porque ele tem que entender de finanças, ele tem que entender de contabilidade, ele tem que conhecer mínimo de leis, ele tem que conhecer de relacionamento. E de 4 empresas, né? Vendas de novos, usados, peças e serviços. 4 empresas diferentes, são operações distintas que tem funcionários, né? Tem fábrica, tem prefeitura, tem Estado. Então, ele está sempre no fio da navalha. Então, é uma experiência muito rica. E quando você tem a chance, numa associação, de conviver com pessoas desse gabarito, e ao mesmo tempo, com as da fábrica, que são executivos sempre de alto nível, você tem um campo onde você tem que ser muito hábil, tem que aprender, e tem que ter autoconfiança, e tem que ter liderança. Então isso aí é muito estimulante. É, muito bacana mesmo. Mas cá entre nós, você não dá nem um pitaco no dia a dia? Você aguenta ficar quietinho? Não. Na realidade, não é nem que eles próprios... Quando é alguma coisa estratégica... Não, porque, deixa eu só terminar assim. Existe um conflito natural. Eu tenho filhos de 30 e poucos anos, certo? Tenho um filho de 38, de 36, de 34, tenho um monte de filho. 28. Tá. Existe um conflito de gerações. Né? Tem um momento que o filho acha que sabe mais que o pai. Bom, tem um momento que o filho... Pai, você não entende disso, não é da tua época. Ou não sei o quê. Sabe como é que é? Tem sim. Não tem isso? Isso tem. É. Até para dirigir. Você viu que você passou na outra faixa? Então. Pai, esse pouso que você fez ontem eu não gostei. E no dia a dia, eu já tento, né, mostrar que eu já tem horas de voo suficiente para enfrentar o velho. Isso é bom, porque eu mostro que eles têm opinião própria. Claro. Né? Então, se bem que não é fácil. Para me convencer, eles vão ter que estar muito bem posicionados. Mas existe sim. Existe. Muito bom. Eles já chegaram a essa fase de ter o julgamento próprio e de me peitar. É normal isso, né? É normal. Diz uma coisa, você hoje tem Fiat Jeep. Fiat, Jeep, Ram, Peugeot. Todas as marcas da Stellantis. Mas isso acabou acontecendo antes de surgir Stellantis. Claro. Você já tinha PSA e FCA. Ou Fiat, antes. Então foi só uma complementação. Isso não alterou a nossa vida, essa fusão. A fusão para Stellantis. Alterou no sentido que ficou melhor o poder de fogo da Stellantis hoje. É diferente do que tinha só a PSA. Mudou. Hoje mudou. Hoje é muito mais forte. Agora, me diz uma coisa. Os chineses estão chegando e escolhendo grandes grupos representativos de cada região. E por que não uma marca chinesa dessas que chegaram agora? Nós chegamos a conversar intimamente com uma delas. Mas nós fizemos uma série de investimentos agora. Né? Parece que eu gosto de tijolo. Eu não estava de botar dinheiro em tijolo, rapaz. Acabamos de fazer... Tínhamos feito uma ampliação grande em Londrina, Apucarana. Fizemos a primeira casa do novo padrão mundial da Ram, da Jeep. Tanto é que veio o presidente mundial da Jeep nos visitar em Londrina. Foi a primeira bacana. No mundo. Ficou maravilhosa. Eu vi as fotos. Bauru. Aí eu falei, não está na hora de respirar um pouco? Deixa eu poder viajar mais, porque quem toca a obra sou eu para começar. Eu adoro construir. Essa de Bauru, eu cheguei de manhã... Você é o engenheiro responsável pelas obras. Eu sou contramestre. Contramestre. Então, agora, você acredita nessas máquinas chinesas que estão chegando? O que você acha que vai acontecer? Porque assim, elas começaram a chegar devagarzinho, tá? Uma vai colocar... As duas vão botar fábrica no Brasil, vão fabricar. Eu já fiz umas 4 viagens para a China. Uma delas, nós fizemos... junto com o Banco Itaú, a convite do Itaú, fomos conhecer empresas de tecnologia. E dentre elas, uma que seria a Tesla japonesa. Já vou lembrar o nome dela. Tesla chinesa. Tesla chinesa. Uma tecnologia incrível.
Na época, a China parece que tinha em torno de 400 fábricas de automóveis, das quais 150, do que eu ouvi naquele contexto lá, na época, a Fenabrave chinesa, tivemos contato com líderes da categoria, tinha 150 que se destacariam. Né? E a qualidade chinesa, assim como a coreana e até a japonesa lá atrás, que no início não tinham credibilidade, hoje são marcas de altíssimo gabarito. E o mesmo está acontecendo com a China. Então, eu não sei dizer quantas, mas essas que estão no sistema do Brasil, elas têm, sim, potencial para se desenvolver. Então, aquela fase de que o produto chinês era uma coisa de botar o pé atrás, eu acho que já passou. Né? Até porque eles absorveram a tecnologia de todo mundo, de né? todo mundo. Até isso aqui, ó. Aliás, eu estou lendo um livro desse tamanho assim, que fazia tempo que eu tinha comprado, sobre a China, escrito pelo Henry Kissinger. Ele completou 100 anos agora. Mas ele foi o cara que fez a abertura. O Kissinger está vivo ainda? Está vivo. Está vivo. Eu 100 vi anos. uma foto, comemoração de 100 anos dele. Uau. Vale a pena ler esse livro. Assim como o outro, que é a Terra, The World is Flat, A Terra é Plana, do Thomas Friedman, que é também livros escritos há 20 anos atrás. Interessante ler 20 anos atrás e ver o que está acontecendo hoje. E principalmente o Kissinger. Ele foi o elo que abriu as portas da China para o mundo, ele começando pelos Estados Unidos. Eu lembro disso. E a transferência de tecnologia que aconteceu, eu acho que eles devem estar até um pouco preocupados e arrependidos, que foram longe demais. E o chinês absorveu numa velocidade incrível. Nunca uma sociedade que em 75, né, era um país de pobres. Não, se você pensar que... E veio a China de hoje... Eu fui para a China em 2010. 800 milhões. Antes do ano 2000, não tinha nenhuma pessoa que não fosse funcionário público na China. A classe média chinesa é 1,5 vezes maior do que a população americana. Então, e cresce 100 milhões por ano, mais ou menos. Então é um absurdo. Eu não tenho dúvida que essas marcas vão vingar. Agora, eu ainda sou cético quanto a carro elétrico. Então, mas vamos lá. Vamos falar as duas coisas. Porque tem um modelo que esses chineses estão colocando no Brasil, que a Volvo já tem, que na Europa, Carlos Tavares, presidente da companhia que você, CEO da companhia que você representa aqui no Brasil, implantou, que é um modelo de agência. Não implantou. Em alguns lugares sim, em outros não. E já voltaram atrás. Mais ou menos. Eu fiquei um mês agora lá vendo isso. Mais ou menos. Mas no Brasil, vamos voltar para o Brasil. Sim. No Brasil, os chineses estão fazendo parecido. Porque concorda comigo? Tem todo o direito de discordar, tá? Mas eu estou pensando aqui, ó. Antes da pandemia, existe uma grande transferência de estoque da montadora para os concessionários. Sempre foi assim, do atacado para o varejo. Durante a pandemia, começou aquele problema de falta de produto, né? E todo mundo se acostumou a ter um estoque mais ou menos puxado, mais ou menos, depende da marca, depende do modelo, mas sob demanda, né? Que é mais ou menos o modelo de agência. Se você pensar que a gente vende mais metade dos 2 milhões de carros que a gente vende hoje, quase a metade, para a CNPJ, por exemplo, ele já vem faturado da fábrica, né? Uhum. E o concessionário, eu ainda penso que eu sou concessionário, a gente recebe, o concessionário recebe uma comissão. Mas na realidade a venda, com exceção das grandes locadoras, a venda é feita pelo concessionário. É feita pelo concessionário. Sim. O carro usado é avaliado e recebido. Mas tem uma marca chinesa que está fazendo agora o seguinte: você vende o carro, o cara compra pelo Mercado Livre, compra na plataforma que for, comprou por você aqui, eu te pago 20 mil. Fixo. Não importa. Você recebe. É um modelo parecido com a agência. Você fica com o carro usado da troca, se for o caso. Né? Você tem o pós-venda, aí a gente vai falar do carro elétrico, porque tem mais ou menos pós-venda. O híbrido tem bastante. O elétrico tem alguma coisa, mas é diferente. Uhum. Né? Que é uma adaptação de todo mundo que está montando concessionária chinesa, que é híbrido elétrico, vai ter que passar. Vai ter que aprender a trabalhar com isso e ganhar dinheiro com isso, é normal. Mas você acha, modelo de agência aqui no Brasil, você acha que vinga ou não? Eu acho que não vinga. Não vinga. Nem vinga. Que os chineses estão tentando fazer. Não, e a Volvo? Não, pode. Na realidade, no mercado. E a Volvo é chinesa, né? No mercado de nicho. No mercado de nicho, eu até concordo com você que
pode acontecer. Ah. E se você analisar os grupos todos que estão pegando essas marcas, são grupos os melhores que tem no país, Grandes. que têm suas estruturas, ele vai pendurar aquele negócio dentro de uma estrutura existente. E para ele não vai fazer grande diferença. Se eu começar do zero, vou entrar no mercado e vou começar nesse modelo, eu não sei se eu iria. Então, mas ó, vou falar o contrário, né? Se você fosse a montadora hoje, você trouxe uma montadora para o Brasil, você é o presidente da montadora, como é que você montaria a tua rede de distribuição? Do jeito tradicional, transferindo estoque, ou puxado, ou seja, Olha, sob demanda? Nós estamos falando em livro, vou falar de mais um que eu acabei de reler e estou tentando pedir para a Regina Cobata me comprar mais um estoque que eu quero mandar para amigos, se eu conseguir, eu Manda para mim. você. Que chama-se Eu já falo para a Regina mandar A um para mim, História vou de já avisar. Alfred P. Sloan. Ah, eu sei, da General Motors. Então, quem foi que... Eu lembro disso aí. Eu se bobear, eu tenho esse livro. Foi ele que criou... Eu li o livro. Foi ele que criou o Instituto do Concessionário. É aquilo que você fala para transferir estoque, né? Porque não tem jeito. O cara produz e você vai ter que transferir para alguém, porque ele não vai conseguir fazer varejo. Aliás, vamos E a Tesla não faz? A Tesla é um case. É um case. Porque, só interrompendo você rapidinho, ó. A Tesla cria desejo pelo produto, vende sob demanda, o cara faz o pedido, começa a produzir e entrega via a própria rede. Você falou uma coisa importante. O objeto de desejo consegue fazer uma marca que é objeto Você acha de desejo, que Tesla ainda assim é nichada? Uma marca de massa, volume de produção de massa, ela tem... Mas não tem mais carro popular no Brasil? Né? A gente vai falar sobre isso também, tá? O governo que tentou criar o carro popular, né? Então, vamos falar sobre isso. Mas não tem esse carro aqui mais. No Brasil, a lei, por que eu não acredito? Primeiro, nós temos uma lei 6729 que cria uma diferença. Sim. Tá? Então, a lei 6729 é a lei Ferrari. Ferrari. Isso, que cria uma regra para concessão. E mesmo na Europa, algumas marcas, eu não vou poder abrir, porque isso ouvimos do number one. Esquece a agência. Porque a agência, ela não consegue viabilizar num conglomerado que produza 5, 6 milhões de carros. Não vai vingar. Vai chegar uma hora que não tem como prescindir de quem está na ponta. Não, mas não prescinde do concessionário, né? O concessionário muda só o esquema de faturamento. O que eu entendi é o seguinte, ó. Olha, se eu tivesse um modelo onde, o estoque está 100% no meu pátio, não estou pagando juros de forma nem nada. É da fábrica. É da fábrica. É da fábrica e o carro está lá. Está lá. Já foi fabricado e entregue. Fabricado, não, é estoque dela. Estoque da fábrica, mas foi entregue para você. Eu estou cedendo meu pátio para ela. Ok. Aí, cobra até aluguel, se for o caso. Eu sou o estacionamento dela. Vou fazer toda a parte pós-venda, etc. Faz o PDI. Está tudo lá. E eu vou ganhar, sei lá, X de comissão para vender aqueles carros. Não tenho que ter capital de giro aplicado naquilo. Mas a ideia não é essa? Mas o carro não está no pátio dela, está no pátio da montadora. Quando convém, ela quer desse jeito. Quando o mercado fica ruim, ela quer que você joga o carro no floor plan e joga para o teu pátio. Então, eles próprios já sentiram que eles não conseguem fazer isso aí. Porque se tivesse sido possível desenvolver um modelo que substituísse o Instituto da Concessão, nós já teríamos desaparecido faz tempo. Óbvio que tem tentativas. Esse negócio das locadoras das fábricas. Então, o faturamento direto da locadora, da fábrica, ele não respeita a lei Renato Ferrari, certo? Ou seja, eu vou no site lá da Stellantis, que tem a Flua, posso alugar um carro aqui de Vinhedo, não é a concessionária de Vinhedo, ela vai me entregar o carro, porque eu fiz isso, tá? Então, me entregou aqui em Valinhos. Ela vai ganhar. Ela vai ganhar. Ela vai ganhar. Então, pronto. Ela vai ganhar. Mas aí são pitacos. Que ainda não decolaram também, né? Nenhuma. Então, são tentativas. Essa aí também é uma tentativa. Está, de certa forma, mascarando a venda. Né? Mas que vende pela tabela. Onde é que está o grosso? Está no concessionário. Não, que tem outro problema, né? Que quem vai atender o cliente depois é o concessionário. Quem vai ficar com o carro usado é o concessionário.
A não ser que a montadora... Então, eu ouvi uma história que carro elétrico a montadora ia querer. Não sei. Nos Estados Unidos tem um movimento, já que você tocou a General Motors, né, do Alfred P. Sloan, a General Motors diz que para vender carro elétrico, ela pode vender direto, já que a Tesla pode. Você ouviu falar sobre isso? Eu não li, não vi. Mas, também não... Mas você concorda que a Tesla abriu um precedente? Ela abriu. Abriu. Inclusive, ela criou um... Principalmente nos países mais ela regulamentados para vender. Ela fez uma rede dela. Ela é diferente. A rede é dela. O modelo dela é único porque ela não tem concessionário. Não. Não é que ela está passando por cima do concessionário. Não. Ela não tem. Ela desenvolveu a rede de concessionário dela. Aqui não existe isso. É diferente. A Europa é o único continente, vamos dizer assim, que isso é possível. Vamos lembrar. Nem na China. Você se lembra nos anos... Nós fizemos várias viagens para a Europa naquela época, com o Rolim, com o Trivelato, do deregulation. Você lembra disso aí? Sim. A comunidade europeia desregulou a concessão. Qualquer um pode abrir e pedir lá. Eu preencho os standards todos, eu estou mandando uma cartinha para você. Aí o que fizeram as fábricas? Aumentaram o standard, barbaridade. A Mercedes, principalmente, eu visitei uma. Para esse povo aventureiro cair fora. Se você quiser, vai ter que investir essa fortuna aqui. Porque eles queriam se apoiar. Apesar... Então, agora... Eu acho que eles têm um modelo híbrido. Esse ano vai ter a votação... vou lembrar o nome agora aqui, daqui a pouco eu digo. Mas vai ter a votação sobre isso outra vez, a revisão desse acordo. Vai ter uma discussão grande. Agora na Europa vai ter a revisão desse acordo esse ano. E você vê, em outubro. E você vê grupos americanos, que nem o Grupo One, que tem redes na Inglaterra enormes. Né? Você vê que a Inglaterra agora está fora da Europa, né? Exato, não faz parte da Europa mais. Está fora, né? Não, está tendo um monte de movimento diferente que não tinha antigamente, quando a gente tinha só 4 marcas, etc. Quer dizer, chegando os newcomers, que nem as chinesas, fazendo esse modelito aqui. Aí você fala assim, mas eles não têm volume, eles são nicho. Tá, se um chinês resolver trazer um carro elétrico de 60 mil e o governo incentivar, que o governo agora quer cobrar IPVA, aliás, nós vamos falar sobre isso, quer cobrar IPVA baseado nas emissões. O carro elétrico vai ser beneficiado, né? Então vai pagar menos IPVA. Então ele está incentivando o carro elétrico indiretamente, ou diretamente. E aí o chinês traz um carro de 60 mil. Acaba sendo carro de volume, ou não? Eu não acredito que o chinês vai trazer carro de 60 mil. Não acredito. Até agora, essas fábricas todas que vocês estão falando aqui, que são de nicho, nenhuma tem realmente um projeto definido e sério de que vá produzir esses carros aqui. Aliás, existem na indústria grandes dúvidas se de fato eles vão produzir aqui. Isso é uma dúvida. Eu ouvi isso. Não é uma opinião própria minha, mas eu ouvi isso de pessoas que têm bastante informação. Né? O que você acha do governo interferindo na caca? Mexer artificialmente com o mercado nunca funcionou. Se você comparar, eu vi números, o primeiro trimestre de 2023 com o segundo trimestre, onde o incentivo aconteceu a partir de junho, a venda foi menor. Mas de maio para junho dá uma crescidinha. Mas você pegar o trimestre todo, e agora? Parou o incentivo, o mercado... Bom, agora fica todo mundo perdido, sem saber o que fazer. O mercado... Como é que você avalia um carro usado? O preço do carro usado, como é que ficou? Exato. Então, eles criam um tumulto e não vai resolver o problema. O problema nosso, e falar que o problema é o Banco Central, é outra balela. O problema chama-se o governo que aí está. Gastando mais do que arrecada, por exemplo. O governo é um desastre, de todos os pontos de vista. E eu perdi o sono. Eu tenho perdido o sono quando acordo de madrugada e lembro desses monstros que hoje dominam o país. Aí eu perco... Não, mas relaxa que a gente não vai resolver o problema do país agora. Mas a gente pode discutir sobre ele. Porque assim, nós temos um problema hoje de falta de demanda. Isso existe porque o custo do dinheiro está muito alto. E por que está alto? Porque é alto porque o governo gasta mais do que arrecada e as contas não fecham. E joga a conta joga a culpa no Banco Central. Tudo bem. Mas ele existe o problema para as concessionárias. Porque hoje aprovar um financiamento está difícil e o custo do dinheiro está alto.
Então, isso dificulta você financiar um carro, né? Então, isso é uma coisa que não ajuda. Precisa achar um formato. Porque se o governo está tão preocupado com tudo, por que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil não fazem uma taxa especial para veículos, essas coisas assim? Por quê? Porque não dá, né? Não dá, né? Então, o banco nem pode fazer isso. Eu sei, mas você concorda comigo que seria uma teoria ou aprovar mais ficha? Então, agora nós vamos perdoar a dívida de todo mundo? Né? Vamos botar o pessoal de volta no mercado? Isso aí só vai dificultar mais o crédito. Também acho. Só vai dificultar mais o crédito. Agora, graças a Deus, nós que estamos dentro do guarda-chuva da Stellantis, nós trabalhamos contra essas tendências. Nós tivemos, enquanto o ano passado o mercado caiu como um todo, até por falta de produto, 2021, principalmente, 2022, nós crescemos, graças, vamos dizer, à competência da gestão das marcas embaixo da Stellantis. Então, mas mudou muito, né? Assim, de 2012 para cá. Né? Vamos pegar 2012, que estava passando um problema difícil, a PSA. Vamos pegar a PSA. Né? E depois, com a entrada do Carlos Tavares, no Push for Pass, Push to Pass, que era o programa que a Stellantis lançou. A gente faz parte hoje do grupo Stellantis. Né? Também no crescimento do volume de negócios do grupo Stellantis no carro usado. Eles compraram operações no mundo inteiro de carro usado. Né? A nossa foi uma delas. Então, assim, mudou muito do que era. Eu posso dizer para você, a língua oficial na Stellantis hoje é inglês. Isso na França, que é uma afronta para os franceses, né? De certa forma. A Fiat foi líder de mercado durante muitos e muitos anos. Aí de 2015 para cá, com toda aquela transformação que houve lá dentro, nós viemos para o terceiro lugar. Foi. E a partir de 2016, 17, com a renovação das linhas, a gente era basicamente vendedor de carro popular. Era. Vendia Uno, né? Palio Uno. Era. E ela reposicionou a marca para um outro nível. Foi. E voltou, hoje ela está na liderança, já há 2 anos na liderança, tranquila. Né? Exatamente. Então, nesse sentido, nós, concessionários dessas marcas, né? E aí entra também a Jeep, né? Sim. Nós tivemos um sucesso estrondoso. Né? Nós tivemos uma situação diferente do mercado. Enquanto o mercado caiu 7% em 2022, né? Nós crescemos coisa de 17%. Não, teve um mês aí que teve a participação da Stellantis, era quase 50%. Não, e veja agora, mesmo nesse programa agora do governo, quem soube melhor aproveitar esses momentos e esses recursos que eram finitos foi o grupo Stellantis. Né? Então a gente saiu na frente com velocidade, agilidade, o próprio Renegade, produto, né, se reposicionando. E com produto. Então isso aí foi fantástico. Só que agora... E as marcas francesas também, que no Brasil sempre foram perseguidas, vamos colocar assim entre aspas, né? Elas melhoraram muito também nessa fase para cá, ou não? Ou você acha que não? Melhoraram, não tenha dúvida. Os lançamentos, no caso da PSA, os comerciais leves, sim, o Jampis da vida, carros magníficos, o C3, o 208, né? Então, são carros que... E são bonitos, né? São, e qualidade. Né? Então, o cliente PSA, ele é fiel. O nosso índice de troca dentro da marca... que interessante, tá vendo? Porque então, eu não tenho problema nenhum em vender carro da PSA usado. A gente vê um monte de piadinha na internet, os memes todos falando do Peugeot, né? A gente vê isso direto, né? Contando historinha do Peugeot e tal, não sei o quê. Mas eu tenho amigos que têm Peugeot até hoje e fazendo um troco por outra marca, é o que você está falando. Olha, o carro que eu mais gostei até hoje foi o Peugeot 3008. Que carro maravilhoso. Espetacular, né? E na Europa é campeão de venda direto. Você tromba. Tem o 5008 e também, agora o 2008. Agora está vindo full electric. Que eu acho que o carro full electric ele é um carro basicamente citadino, é carro para cidade. Só. Né? Eu tenho um em Portugal. A empresa tem um lá em Portugal, um 2008 elétrico. A gente só teve a opção do elétrico porque é o que tinha para pegar na pandemia. Agora vamos ter o 2008, eu acho que vai sair provavelmente híbrido, feito na Argentina, acho que a partir do ano que vem. A experiência que a gente tem lá com o carro elétrico
falando sobre isso, é assim, eu estou trocando o carro agora para um híbrido, tá? Por quê? Porque ele limita muito o que você vai fazer. Isso num país pequeno como Portugal. Imagina no Agora, Brasil. Assim, nós temos sentido aqui, muita gente que tem carro, marcas premium, full electric, tem nos procurado para trocar o carro. E eu estava lendo uma reportagem hoje que a dificuldade de venda de carro full elétrico para frente vai ser uma coisa muito forte. Vai aumentar, né? Muito forte, entendeu? Então, isso aí... Quer atender? Pode atender, porque a gente corta aqui. Não. É meus companheiros chamando para jogar golfe. Então, eu acho também que é uma grande dificuldade. Eu acho que o Brasil tem o etanol, que é importante, né? Assim, é um diferencial que a gente tem, dá para abastecer em qualquer canto. Acho que nenhum país do mundo tem em todo canto. A nossa matriz energética, ela é privilegiada. Ela é riquíssima. Aí, vamos voltar um pouco, esse modismo, né? Aí a imprensa cria, a Europa tem um problema sério de poluição. Lá até liquidificador tem motor diesel. Você vai na China... Eu estava em Paris agora, estava horroroso, o nível de poluição lá em cima. Absurdo. Você vai em Xangai, na China, além da poluição que tem nas indústrias, ali realmente é um problema. É um problema. Agora aqui não. E o álcool? Eu estava vendo um estudo que a Stellantis publicou. Eu vi, acho que foi na internet, ontem, coisa assim. Pega o ciclo completo, e você conversa com o Filósofo, ele já me confirmou isso aí. O ciclo completo da produção, desde o nascimento até a morte de um veículo, o carro elétrico ele não tem uma vantagem. E o nosso modelo, então um carro híbrido com motor a etanol, ele é o modelo perfeito. Também acho. É isso que vai prevalecer no Brasil. Concordo com você. Assim, gênero, número Eu estive no Japão agora recentemente. Eles têm o carro híbrido lá, não é de agora. Aqui, o híbrido para nós chegou aqui agora. Eles estão com o híbrido há muitos anos. Muitos anos. Agora eu não vi carro full elétrico lá, é híbrido. Então, é um modelo inteligente. Eu acredito que é isso que vai prevalecer no Brasil. Eu usei bastante carro elétrico nos Estados Unidos, não tinha. Eu comprei um Tesla dia 31 de dezembro de 2016, no lançamento do Model 3. Eu me lembro. Comprei o Tesla, tal, fui lá, paguei e tal, e nunca recebi. Aí em 2019 eu cancelei. Que demorou... Você não recebeu? 3 anos. Aí, porque eu também morava num prédio lá, atrás do Bal Harbour, né, eu morava no Bay Harbor Island, né, uma ilhazinha que tem atrás do Bal Harbour. E eu cheguei pro meu síndico do prédio e falei assim, olha, eu fiz um pedido de carro elétrico, ele pode chegar, mas tem que carregar onde eu carrego? Não se preocupa não, caporal, o cara era brasileiro. Não se preocupa não, caporal, a gente puxa um fiozinho aqui. Então eu falei, mas não pode. Eu falei, imagina que se todo mundo tiver carro elétrico nesse prédio, eu falei, vai acontecer o quê? E como a Tesla não me entregava mesmo, eu peguei e pedi meu dinheiro de volta e pronto, tá resolvido. Eu nunca tive. Mas a experiência, eu rodei bastante carro elétrico lá, e aqui em Portugal, assim, quando a gente tem que visitar a concessionária a 200 km de distância, 300 km de distância, é um drama. É um drama, é difícil. Então ele é citadino, só dá para usar dentro da cidade, porque aí ele carrega e tal, você fica tranquilo. Eu comprei para o meu irmão em São Paulo um 500 elétrico, uma delícia. Né? Marca lá 330 km. Faz 120. Parece que faz, acho que foi um pouco mais. Mas é gostoso aquele carro sem barulho, né? Agora estou inventando um avião elétrico. Sabe? Então, o que você acha do avião elétrico? Eu não subo nisso de jeito nenhum. Muito bom, muito bom. Então, para terminar aqui, eu quero agradecer sua presença e nosso apoiador aqui, Lareto Cel, aqui, entregar o vinho italiano direto do importador. Ele tem casa na Toscana, ele importa direto da Toscana. Laretuccio. Prodotto italiano. Grazie mille. Prego. Pronto. Muito obrigado. Aqui, eu que agradeço. Thank you.